Pessoal, boa noite. Quinta-feira, dia 15, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, vamos começar aqui pelo índice, mais uma base aí de análise gráfica, bastante resumida aí durante a semana, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui alguns pontos de referência que a gente fez e teve aí à disposição no dia de hoje em relação à análise gráfica, tá certo, galera? Então, bom, basicamente aí o dia amanheceu com continuidade do movimento, certo? Bom, aqui nós está no gráfico do dólar, vamos começar pelo dólar mesmo. A gente consegue observar que tínhamos aqui um canal de baixa, né? O mercado estava trabalhando, já fechou o dia aí abaixo dos 50%, tá? Com possibilidade de rompimento para o dólar, certo? Então, galera, caso acontecesse o rompimento, a gente operaria aí abaixo, né? Do suporte do canal, e se ele se segurasse aí no suporte, a gente trabalhávamos aí na compra para poder ter um retorno aí nos 50% e na resistência do canal, beleza? Então, ó, aqui a gente consegue ver o resumo, tá? Gráfico de 60 minutos, esse aqui foi o gráfico da abertura, tivemos a primeira hora aí com mais de 60 pontos de queda, né? Ontem, no vídeo resumo, a gente deixou bem claro para o pessoal alguns pontos aí de referência, né, pessoal? Para operar aí no dia de hoje, né? Entre eles, ó, cadê? Vamos só colocar aqui, ó. Aqui, ó, onde foi que abriu o mercado, ó, foi esse camarada aqui, né? Ó, abriu completamente sem gap, né? Então a gente deu aí a possibilidade da venda já logo na abertura, se caso ele perdesse a mínima do dia, né, que foi a mínima de ontem. Então o preço ele abre aqui em cima e quando ele perde, ó, ele faz o movimento, volta, não rompe a máxima e volta perdendo todos os movimentos daí para baixo, tá? Então como a gente já esperávamos aí esse movimento de baixa, aqui era o alvo principal, certo? 625, falamos bastante sobre ele aí durante o dia. A nossa tomada de decisão já foi logo na abertura, conseguimos pegar aí alguns pontozinhos aí já logo na abertura. Bom, pessoal, o que eu quero que vocês entendam aí com esses vídeos base é a questão de operar, tá? Apenas regiões marcadas aí no seu dia a dia. Aqui a gente tem alguns pontos de suporte e resistência, né? Alguns pontos aí de suporte e resistência, ó, né? Que tínhamos aí pro gráfico, tudo em verde aí são base de suporte, além desse fundo que seria a mínima, né? Onde foi o preço veio testar aqui. Então, pelo fato do preço ter saído, né, desse canal para baixo, a gente dobramos o canal, ó, para poder ter como referência e alvo, tá certo, ó? Quero que vocês observem como que o preço, ele chegou, rompeu os 50%, né? Pois ele fez um pivô aí, né, e deu aí uma pequena pontuação de venda, ó, tá? Em gráficos menores aí, por exemplo, no gráfico de 1 minuto, esses gatilhos fica bastante visível, mas eu quero destacar uma baita entrada, no dólar, que foi o movimento de correção, né, que ele fez do rompimento. Ó. Eu vou pegar aqui essa dobra, vou apagar ela aqui para vocês verem quando a gente fala do rompimento e da correção, tá? Então, quando isso acontece, vocês têm que estar de olho nesse tipo de coisa, porque são uma das principais operações dentro do nosso método. Olha esse movimento aqui, ó. Tá? Você percebe que ele abriu rompendo a região aqui de suporte do canal, fez todo o movimento lá da dobra em 50%, veio respeitar a mínima do movimento de toda a alta, né, que foi esse fundo aqui, uma referência bastante interessante. Quando ele retrai essa correção aqui, ó, muitos acreditando no movimento de compra para ir na máxima do dia, ele trava nas costas do nosso canal, ou seja, ele rompe, ó, o nosso canal, ele rompe aqui o nosso canal, ele volta para dar o segundo movimento vendedor após rompimento. Tá certo, pessoal? Então, qual que são as maiores funcionalidades, galera? Não importa. Aqui a gente tivemos oportunidade de venda pelo fato do preço não romper. Então ele respeitou. Você tá vendo aqui, ó, essa zona aqui, ó, que tá aqui marcada, ó,
Aqui ele fez a abertura, né? Teve aqui o trabalho de queda, ele rompeu o segundo ponto de suporte. Quando ele volta, ele respeitou a zona do rompimento para dar continuidade aí na venda em relação ao movimento de queda, certo? Em relação ao movimento de queda. Então, vocês podem observar que, ó, essa correção que ele fez, a gente tem topo lá em cima, né? Com o movimento ele cai, ele corrige e ele fez esse movimento. Então, o último topo aqui, ele está aqui em cima, quando ele fez esse novo fundo, certo? Para quem utiliza Fibonacci, eu utilizo muito nessas horas. Você tem um movimento mais amplo, mais bem definido, uma tendência mais ampla, você consegue trabalhar com situações de Fibo. Ó, olha como que ele ficou interessante aí para a gente pegar esse movimento de venda aí na segunda onda, certo? Que foi essa pontuação que deu aqui, ó, uma média aí de um pouco mais de 40 pontos, beleza? Então, além da Fibonacci, a gente teve aí na análise gráfica nossa, o nosso canal, né, ó, sendo dobrado, ele fez todo o movimento de correção lá no nosso canal, ó, a partir do momento que ele rompe, que ele perde, né, o rompimento lá que a gente já esperávamos, a gente consegue ter a dobra do canal, ó, ele rompe, você tem a dobra do canal como alvo, certo? Aqui, daqui para baixo é o suporte principal, e se ele respeitar os 50% do canal, ele volta, né, para o ponto principal, que no caso é a resistência do canal baixista, né, e a zona das costas do canal principal. Beleza, pessoal? Então, para vocês verem e entender que realmente dá muito certo se operar esses pontos aí. Beleza? Ó, eu vou simplesmente aqui, eu vou alterar, tá? Ó, vou alterar aqui pro futuro, ó, tá? Vou atualizar aqui para esse topo. Vou colocar aqui numa cor vermelha, tá? Porque tá acima do preço, então virou resistência, tá certo? Olha aqui, ó. Esse outro ponto aqui, galera, a gente consegue observar muitas das vezes, fala, pô, o preço ele caiu direto, né, ó, nesse ponto aqui. Mas se eu colocar para vocês aqui no gráfico de 1 minuto, vocês vão ver que não, que ele não caiu direto, tá? Ó. Deixa eu apagar aqui a dobra para não poder ficar sobrecarregado. E olha aqui, ó. Já no gráfico de 1 minuto, a gente já identificamos a venda, né? Já tinha identificado a venda, ó. Olha aqui que interessante, ó. Quando a gente fala de gatilhos, stops mais curtos, tá certo? Ó, lá pelo gráfico de 5, a gente já tinha avistado que o dólar ele tinha rompido o canal, ele tinha que buscar os 50% da dobra, né? Então, ó, ele fez uma máxima, ele fez um fundo, ó, certo? Então, ele trabalha aqui dentro, não rompe lá o topo, volta e perde o fundo. Olha onde ele para, exatamente na nossa situação de marcação. Então, ele rompeu aqui, ó, o fundo, tá certo? Ele rompe o fundo aqui, ó, essa zona de fundo, né, de mínima diária, ó, certo? Ele fez esse rompimento. A partir do momento que ele fez esse rompimento, ele começa a trabalhar, ó, 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 dentro da região. Vocês estão conseguindo entender? Então, observa quantas oportunidades de topo descendente ele fez no gráfico de 1 minuto e fundo ascendente. Então, esse movimento é a hora de você operar, gente. É a hora de você ver a continuidade do movimento, um stop curto, tecnicamente, financeiramente, e alvos mais longos, né? Então, para vocês verem que lá no gráfico de 5, aparentemente, ele não teve muita eficiência, mas quando você joga para o gráfico de 1 minuto, você consegue ter referência, sim, para a continuidade do movimento, tá certo? Então, agora eu vou atualizar ele aqui e já vou deixar os pontos aí pré-definido aí para sexta-feira, tá? Finalizando aí a nossa semana, beleza? Ó, estamos aí com a dobra, tá, do canal, ó. Essa zona aqui que a gente aparentemente não passou direto, mas teve uma continuidade, ó, pelo fato, olha o tamanho dessa barra dos 5 minutos que caiu, né? Ó, para quem já tá aí há mais tempo, quando a gente fecha esse negativo, é uma possibilidade muito grande do preço continuar caindo, porém ele sempre tem uma região de stop mais barato,
para que você não tenha um técnico lá no fundo, lá no topo, na verdade, né? Lá no topo do movimento. Então, a gente utiliza o gráfico de 1 para poder ter referências melhores. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou esticar ele, tá? Para o futuro, vocês vão ver que ele deu uma certa... Ó, galera, olha que loucura. Ó, olha como é que a análise gráfica ela trabalha com muita tranquilidade. Após você ver todo esse movimento de queda, o preço sobe em uma linha de correção direta. Você sabe que você só vende quando o preço voltar para baixo da linha de correção. Então a linha, o preço ele vem caindo, certo? A partir do momento que o preço ele começa a entrar uma correção, certo? Essa linha de correção, quando ela tem mais de 2 toques na linha, pode tornar uma correção mais forte e até mesmo uma troca de tendência a partir desse início. Então, para quem opera correção, quer pegar um pontinho ainda contra a tendência, observe esses movimentos aí na linha da correção, certo? Então, a gente voltaria a vender quando esse preço subindo da correção voltasse para baixo da linha, beleza? Então, você observa que o preço ele sobe e ele veio parar exatamente aqui onde a gente comentou. Além das costas do canal de baixa, a gente tem a nossa região de stop técnico para resistência, certo? E aí, camarada, essa marcação aqui que ela foi rompida, né, que era suporte, ela vai virar resistência, certo? Ó, eu vou até mudar aqui a cor, ó, para ficar mais fácil de entender. Ela já estaria ali como resistência, porque o preço estaria abaixo, porém o preço está subindo corrigindo, certo? Quem está comprado do fundo está bacana, aqui em cima na região compradora, tá? Explicamos a região de FIBO, etc. Então, em relação à marcação, que a gente já tinha deixado, observa aqui, ó. Vocês têm que observar muito essas puxadas, galera, porque é onde vocês pegam o movimento no início, ó. O preço ele sobe, ele deixou um topo, aí ele corrige, ele fez um fundo, certo? Olha onde ele fez o fundo, naquela linha, na região do que era suporte. E aí ele vem e tenta romper o topo, não rompe o topo. Se ele volta e perde o fundo, a gente está voltando para a tendência atual, tá acabando a correção, beleza? Então você percebe que o preço rompe, top, ele rompeu. Pô, você ficou com medo de pegar esse movimento aqui, porque tecnicamente seu stop está lá em cima e ele está um pouco longo, não tem problema, você observa o movimento. Só que olha aqui, ó, ele fez falha de topo, né, topo duplo lá nas costas do canal, ele cai até aqui, ele faz um novo fundo, aí ele começa a trabalhar aqui, ó, tá vendo? Olha quanta oportunidade vendedora a gente teve dentro desses 20, 30 minutos que correu aqui. Logo em seguida, o preço ele vai lá em cima de novo. Ele respeita novamente a nossa costa do canal. O que isso significa, cara? Que se ele não romper a máxima, ele volta para perder o fundo. E aí, em seguida, ele vai lá em cima, volta. O próximo 5 minutos fecha negativo. Gente, isso daqui é uma zona de venda. Tecnicamente, você tem que vender e ter um stop já nessa máxima aqui. O que era lá em cima, tecnicamente, ó, o que era lá em cima, tecnicamente, ele já caiu para cá. Então, você tem que entender o que é o stop técnico e o quanto você permite perder na operação para o stop financeiro. Beleza? Então, esse cenário que eu estou explicando para vocês, dentro do gráfico de 1 minuto, teve vários movimentos aí, vários gatilhos para vender, galera. Vários. Entendeu? Com mais tranquilidade. Então, busquem entender o conceito da análise gráfica, tá bom? Bom, daí para frente, para a gente não demorar tanto aqui nesse vídeo, ó, daí para frente você percebe que ele já não rompe o fundo que ele precisava romper, então ele ficou meio que consolidado, porque o objetivo da venda aqui em cima é perder esse fundo. Agora imagina quem deixou de vender lá em cima para querer vender rompimento. É um pouco fora do contexto, mas cada um, tá certo? Então, ó, o dólar, galera, eu vou colocar agora num gráfico de 30 minutos para ficar mais amplo aí para vocês, certo? Vou destacar aqui, ó, um movimento nos 60 minutos, ó. Olha aqui, ó. Para quem não olha gráfico de times maiores, é sempre bom ver os fechamentos dos tempos. Olha esse padrão da onde ele fez o pullback, a correção, ó. Ó, ele rompe, ele faz o teste lá nas costas do canal, ó, bem claro, tá vendo? Olha esse padrão como que ele fechou, camarada. Isso daqui, ó, quando ele fecha aqui, tá claro. Mas tá claro que o movimento vai cair, gente.
Então, é nessas horas que você vai buscar gatilho de venda nessa região, né? Aqui, ó, por exemplo, ele fechou aqui, você tem toda essa zona para negociar a sua venda, ó. Porque se ele voltar e romper esse camarada aqui, ó, que é as costas do canal, ele voltar para cima, você tem que estopar tecnicamente. Então ele fechou 60 minutos, ele respeitou, fechou com um padrão mostrando, para quem entende aí de gatilhos em relação a candlestick, esse padrão mostra toda a força vendedora, tá? E camarada, daí para frente você teve toda essa pontuação a seu favor, ó. Óbvio, o objetivo era rompimento, tá? Então ele não rompeu, certo? Ele não rompeu aí hoje. Pode ser que tenha rompimento amanhã, se o preço não passar dessa região para cima, beleza? Então a gente segue aí com continuidade. Ó, vou fazer aqui a dobra do canal. Vou fazer aqui a dobra do canal para a gente ter como continuidade do movimento, ó. Ó, certo? O que isso significa, gente? Gap de alta, gap de baixa, a gente já tem os alvos a buscar. Ó. Passou daqui para cima, a gente vai buscar os 50% lá em cima. Tem 30 pontos daí para cima, tá? Ontem eu falei que abaixo da mínima ele testava os 625, tá? Então, ó, a mínima aqui foi em 651. Vamos ver aqui. Deu 24 pontos direto. Quem assistiu o vídeo viu muito claro isso daí. Então, pessoal, para que o dólar ele continue caindo, tá? Ele precisa perder aí a mínima de hoje. Cara, chegou na mínima de hoje e perdeu, ele vai dar uma andada, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que o preço ele continua em um canal de alta, tá? Ó, ele tá testando aqui o suporte, tá, ó, do canal. Então é bem natural aí se ele perder a mínima desses 60 minutos, ele vem testar a mínima do dia de hoje para testar o suporte do canal aí, tá? Basicamente aí 20 pontos com 50% da dobra, tá certo? O diário, galera, do dólar, ó, ele fechou bem negativo. Então, ó, ele tá dentro de uma linha de tendência de baixa. Eu vou estender aqui para vocês verem, ó. Ó, ele tá dentro dessa linha de baixa, tá vendo? Então, ele segue caindo, tá? Ele segue aí caindo para sexta-feira aí, o dia de amanhã, certo? Ele tá, ó, bem modelado aí no diário, ó, testando aqui o fundo anterior, tá? Ó, tem bastante ponto. Então vamos ver como é que o gap vai abrir. Perdendo essa mínima de hoje, segue vendendo. E passou para cima. Ó, dessa zona aqui, ó, a gente vai vir testar esses próximos pontos, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no índice. O índice, galera, ó, vou colocar aqui no gráfico de 60 também, tá? A gente vem falando da compra do índice aí já tem bastante tempo. Quem está acompanhando o vídeo tá aí, ó, a dobra do canal sendo realizada, ó. Estamos em busca da resistência, tá? Desde quando ele teve o pivô de alta lá na semana passada ou retrasada, que a gente pegamos todo o movimento do pivô aqui do rompimento do canal, ó, certo? Aqui a gente está trabalhando já na dobra, ó, desse canal aqui. Então aqui foi um pivô de alta no rompimento, bastante interessante. Então por isso que a gente gostaria aí que ele viesse testar o 121 para poder buscar os 125 mil, que é a máxima aqui em cima, certo, pessoal? Então, o primeiro alvo aí, ó, do pivô de alta já foi finalizado, com muito sucesso, tá? Muito sucesso, ó. Quem trabalhou muito mais na compra aí da semana passada para cá, pegou muito pontos fortes. E hoje a gente veio com o dia de hoje da seguinte maneira, ó. Vamos mantendo, né, a compra, ó. O preço ele finalizou nos 50% do canal. Vocês estão vendo que a base da análise é a mesma do dólar, do índice, porque são análise gráfica. Então, vocês acabam estudando os dois ativos dentro da mesma análise, tá bom? Dentro da mesma análise, ó, canal da dobra, tá? A dobra dos 50%. E dentro desses 50%, a gente está, dentro da dobra de alta, a gente está dentro de um canal altista. Então, ontem o dia finalizou, ó, deixamos aqui já pré-modelado para o dia de hoje no índice, tá? Aonde se ele perdesse essa zona aqui, ele teria que vir fazer esse movimento, ó, certo? Para vir testar os próximos pontos de suporte. E aqui seriam os pontos de resistência do preço, né? Então, continuidade da compra, se ele não perdesse
os 50%, a gente seguiria no alvo, ó, em 121 mil, beleza? Hoje alcançou, ó, ontem ele fez a máxima, hoje ele rompe, certo? Hoje ele rompe. Então, cara, tá bastante bacana, porque ele renovou o topo. Esse fundo aqui, ele acabou respeitando hoje também, tá vendo? Então, possa ser que o preço, ele esteja fazendo esse movimento, ó, tá? Então, bastante atento com o dia de amanhã. Então, hoje, o índice, ele já logo na abertura também foi bastante bacana. Ó, vou diminuir essa linha aqui, ó, porque a gente começamos por ela, vou desestender ela, ó, pra vocês entenderem lá embaixo, ó, tá? Ó, todos os conceitos passados, região marcada, enfim, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Cara, o preço, ele já amanheceu com gap de alta, certo? Ele já veio com gap de alta, ó, tá? Ele já veio acima da nossa zona de venda, ou seja, o preço rompeu, permaneceu acima, ele vai continuar subindo, beleza? Então o preço ele fez a mínima do dia, ele respeita o suporte aqui do canal, rompeu a resistência, ó, e ficou trabalhando dentro de um triângulo ascendente aqui, ó, beleza? Então, camarada, a gente tínhamos aqui, ficamos comprando aqui realmente no suporte, tá? Fizemos uma compra, particularmente já logo no início, fizemos uma compra pelo gráfico de 1 minuto, inclusive até pelo setup, mas você observa que, ó, ele teve aqui um teste de mínima, respeitou, tá vendo? Respeitou o fundo, ó. Ele respeita o fundo, fechou com um padrão 5 minutos para rompimento, ó. Se ele rompe essa zona aqui, cara, com certeza a gente ia ter padrões vendedores para poder vender, mas a gente não estava interessado na venda, e sim na compra. O volume da compra ele ia vir romper na máxima, essa zona aqui, ó. E camarada, foi exatamente o que aconteceu. Não teve erro, tá? Por isso que a linha tá aqui do jeito que tá, porque foi uma linha de tendência diária, de início, né? E a gente estávamos comprando nela. Então vocês podem observar, ó, que ele fez um rompimento falso, ó. Ele rompe e volta para cima. Quando ele rompe qualquer região e na volta ele respeita, a gente começa a ter índice de venda. Isso não ocorreu aqui, tá certo, galera? E quem tá junto com a gente sabe qual é a importância dos 5 minutos para day trade. É a hora certa de aguardar o fechamento, tá? Então, cara, ó, observa, quem não pegou o preço na compra na LTA, ele teve um movimento, ó, de rompimento, ele fez a correção, primeiro pullback após o rompimento, e fez todo o movimento comprador buscando o nosso alvo direto. Robson, por que você não tem nenhuma marcação no meio do caminho? Vocês estão observando que esse rompimento aqui, o único ponto é o topo lá em cima? Então, para que eu vou ficar me matando aqui? Se o preço, ele rompeu a zona que ele não podia romper, que era a resistência, camarada, quem subiu na compra aqui vai empurrar o preço lá para cima, aonde vai encontrar a zona vendedora. No meio do caminho já foi, filho. Já negociou, já está comprado. Então, ó, ele ainda dá recompra aqui, ó, tá? Gente, isso aqui tudo dentro de um canal também, ó, tá? Ele testou lá a resistência, chegou na resistência, cara. Ninguém vai comprar no topo, né, galera? Ninguém compra no topo, isso é óbvio, né? Ninguém compra no topo. A gente teve aqui o movimento de rompimento, tá? A gente teve aqui o movimento de rompimento, ó. Teve aqui a região da marcação e a resistência do canal. Então ele rompe, ele volta aqui, ó, beleza? E ele tenta dar uma puxada para romper a máxima do dia, certo? Em qualquer momento aqui, quem está comprado aqui, de qualquer forma no topo, ele já sabe que se o preço voltar daqui para baixo, ele tem que sair fora da compra. Por quê? Porque é zona vendedora. Então, nesse contexto, você não vai comprar aqui em cima porque já está comprado desde lá de baixo, certo? E aí você vai observar, ó, que o preço ele rompe, ele corrige, beleza. Nesse movimento aqui, ele pode ter dado algum ponto de compra dentro de um gráfico menor. Essa região aqui, que ele fez, beleza? Então, quem comprou aqui, tecnicamente pegou o stop, né, por ser zona de topo. Mas você consegue observar que ele fez uma máxima, fez um topo descendente, você já começa a ter pontos de venda na região de topo, região de resistência, zona vendedora. Então, com certeza você acaba tendo essa possibilidade de trabalhar a venda, certo? Isso aqui em times menores, ele desenhou para a gente até um oco, falamos sobre isso no grupo, ó. Tá? Essa região que está marcada foi a zona vendedora,
Olha aqui como é que tá bem claro, ó. Figura, galera, figura. Oco, 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 ombro, cabeça, ombro. Ó. Você consegue enxergar, ó, o preço, ele vem aqui, tá vendo? Ó, ombro, ele faz uma cabeça e ele faz o ombro respeitando essa zona aqui, ó. Então, quando ele volta, olha aqui a marcação como ela é a linha do pescoço. Então, ele rompeu a linha do pescoço. Quem não vendeu em hipótese alguma aqui em cima, camarada, se não vendeu dentro desse movimento aqui, daqui para baixo, eu não sei o que a pessoa tá fazendo no gráfico. Entendeu? Porque, tecnicamente, olha como é que é absurdo. Em qualquer situação de venda aqui, seu stop tá técnico aqui, ó. Qual que é o alvo? Cara, a linha do pescoço, ó, ele começa lá embaixo. Então, ele vai ter que vir fazer esse movimento. Olha o risco-retorno de gain para loss. Tá? Só que esse loss é só se você vender aqui, ó. Você tem toda essa região de negociação. Beleza? Então, olha para você ver como é que a análise gráfica ela faz resultado. Tá? Baseado em algumas figuras, alguns padrões, etc. Então, você consegue ter todo esse movimento. Galera, olha onde essa queda ela veio parar. Olha que absurdo. Ó. Vou mostrar aqui pelo gráfico de 5. Olha como é que o canal ele funcionou muito bem. Ó. Tudo aqui, ó, virou região de suporte, certo? Foi rompido, ó. Virou região de suporte, certo? Então aqui ele virou suporte com o preço lá em cima, perdeu o suporte, ele vem testar o próximo suporte aqui, ó. Tá certo? Ó. Vou estender ele para o futuro para vocês poderem identificar como que ele teve funcionalidade, certo? Ó, aqui agora está como resistência novamente. Começou o dia e terminou como resistência porque o preço está abaixo, tá certo? Mas quando o preço rompeu, ele passou a ser suporte. Então, esse movimento de rompimento aqui do ombro, cabeça, ombro, era a decisão muito importante, tá? Então, olha aqui, ó. Olha como é que o preço, cara, ele literalmente o canal, ó, os 50% ele respeitou. Ó, ele trabalhou na resistência, quem vendeu travou aqui o preço, ó, travou o preço. Então, para a gente continuar vendendo nesse movimento, ele teria que ter feito isso daqui, feito isso, ó. Aí você ia ter esses pontos como referência para venda. Beleza? Ó, esses pontos como referência para venda. Não aconteceu, ele respeitou o suporte. Beleza? Então ele bate, ó, ele bate e volta. Rompimento falso. Respeitou o suporte, voltou para dentro. Quem está de fora, né, você tem que estar de olho nisso. Se o preço voltar para cá e romper o fundo, entrou volume vendedor. Então quem está comprado vai sair fora. Né? Ele voltou para cima e não perdeu mais o suporte aqui, ó. Você vai trabalhar na compra, visibilizando o próximo ponto de resistência. Não tem para onde correr. Tá? Não tem para onde correr. Então, pessoal, quem teve essa visibilidade, quem está enxergando, ó, a base da análise gráfica, a marcação, canais e etc., vale muito a pena vocês negociar nas regiões mais fortes, tá certo? Aqui, esse movimento que ele bate e ele volta, tem que ser no gráfico de 1 minuto, porque você vai perceber que ele volta direto aqui, ó. Ele faz um pavio, depois ele volta aqui e rompe topo. Logo em seguida, ele volta e respeita o fundo. Então, tem que estar muito afiado para poder entender esses movimentos. Ó. Tá vendo? A partir do momento que ele cai e não renovou o topo e volta e perde o fundo, troca-se tendência, tá certo? Então, o 1 minuto ele identifica gatilhos mais tranquilo. Porém, você tem que buscar gatilho para compra nas zonas de baixo e para venda na zona de cima, tá certo? E que a gente pode esperar aí para o índice amanhã, galera? Ele terminou, ó, pouca coisa de variação de alta, ele segue comprador, certo? Ele segue comprador, ó. Não vou nem alterar o 121,450, porque essa zona de topo aqui, ó, certo? Basicamente aqui você pode fazer, ter essa zona aqui, ó, bastante interessante e, cara, e a máxima do dia? Ó, a máxima do dia, como tem um pavio bem alto lá, eu costumo deixar uma região mais forte de negociação, tá certo? Bom, é isso. Esses são os pontos aí da continuidade de alta.
Lembrando que o índice, ele tá num canal altista, beleza? Tá no canal altista. A gente finalizamos o dia sem muita força compradora, mas finalizou em um dia de alta, certo? Finalizou em um dia de alta. Esse pavio maior do que o corpo mostra-se um volume bastante grande de vendedor que foi negociado, tá? Então, cara, para que a gente possa entender amanhã aonde o preço ele vai ter uma maior volatilidade pelo gráfico diário, é a partir do momento que o preço ele passar daqui para cima ou perder isso daqui para baixo. Aí ele vai trabalhar para cima ou ele vai trabalhar para baixo. Aqui dentro ele fica uma terra sem lei, beleza? Vocês podem aí ter a base como continuidade de alta, tá? É bastante interessante os 50% do canal. Se vier gap de baixa, gente, toda essa região que está em verde, ela vai passar a ficar vermelha, tá? E não pode deixar, ó. Olha aqui, ó. Eu ia falar da mínima de hoje, mas olha essa margem que a gente deixou na mínima do movimento, ó. Vou esticar ela, cara, e vou marcar ela de verde, porque virou suporte. Simples, né? Só seguir, galera. Só seguir, esperar o tempo aí, permitir que vocês passem a ganhar dinheiro, tá? Ó, válido lembrar que por mais que o índice ele terminou em um dia de alta, a gente acabou de ver pelo diário lá que foi uma demanda muito forte que negociou na venda. A gente está vindo de topo descendente, tá? Então, de repente, vem a gap de baixa, vocês têm que deduzir esse movimento aqui, ó. Tá aqui, fechou aqui. Amanheceu um gap. Por exemplo, aqui embaixo, você já está percebendo que o preço ele está fazendo isso, basicamente é para perder o fundo, certo? Pessoal, é isso aí, espero ter ajudado. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem um fechamento aí da semana mais bem completinho e já preparar para a próxima semana. Basicamente, o alvo do índice aí na semana, cara, foi alcançado, tá? Ó, tá aqui, ó. Foi a única região que eu deixei, 121 para 122 mil. Tá aí, tá? Quem teve aí a possibilidade de vir comprando desde o pivô de alta, cara, lucrou aí quase 4 mil pontos aí no total. Beleza? Abraço!